Caminho para casa, só por me amar intensamente. Por tanto tempo vivi dependente da aprovação de pessoas, até que eu entendi o que Jesus fez por mim. O meu valor foi estimado na cruz. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Amor tão genuíno, amor tão verdadeiro, sem entrega, levando a culpa que não era sua, só por me amar intensamente. Eu fui comprado pelo Rei do Universo, que enviou seu Filho pra viver mais perto e me mostrar o caminho para casa, só por me amar intensamente. Na cruz entendo teu amor, na cruz recebo meu valor, na cruz encontro o caminho para a eternidade. Na cruz entendo teu amor, na cruz recebo meu valor, na cruz encontro o caminho para a eternidade. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Amor tão genuíno, amor tão verdadeiro, sem entrega, levando a culpa que não era sua, só por me amar intensamente. Eu fui comprado pelo Rei do Universo, que enviou seu Filho pra viver mais perto e me mostrar o caminho para casa, só por me amar intensamente. Mostrar o rumo, caminho para casa, só por me amar intensamente. Muito bem, meus irmãos. Teve uma irmã aí que disse que não estava ouvindo o áudio, não estava muito bem. Eu não sei se todos estão na mesma situação aí, mas a gente depende de tecnologia, né? E nem sempre. Aqui eu estou ouvindo normal, né? Mas aí nunca se sabe se do outro lado se vocês estão ouvindo bem. Mas sejam bem-vindos para mais uma reunião, né? A nossa reunião de oração. Os nossos encontros aqui sempre acontecem nas terças e nas quinta-feiras, né? Às 5 horas da manhã. E louvado seja Deus pela presença de cada um de vocês. E já vai colocando aí no chat, tá, o seu pedido de oração. Se você tiver um pedido de oração, já coloca aí que no decorrer dos nossos momentos aqui, a gente vai estar orando pelo seu pedido, tá bom? Então, se você tem um pedido especial, já digita aí
coloca no chat que a gente vai estar abrindo aí no momento de oração e está intercedendo por você, pelo seu pedido especial. De qualquer maneira, a gente vai orar por você. Mas se você tiver um pedido específico, aí a gente vai estar orando aí por você, pela sua família, por algum propósito e colocando nas mãos do nosso Senhor, que é o único que pode resolver todas as nossas questões, né? Vamos começar, a gente sempre começa com a leitura da palavra, né? Abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 17. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, nós vamos ler o verso 1, depois vamos ler a partir do verso 5, do verso 5 em diante, tá bom? Jeremias, capítulo 17, verso 1 diz assim, ó. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Verso 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias. As deixará e no seu fim será insensato. Veja, irmãos, que interessante esse texto aqui, né? Ele faz um paralelo aqui entre aqueles que confiam em homens e aqueles que confiam em Deus, né? O verso ali ele fala que maldito é o homem que confia no homem, né? E quando o homem confia, né, no homem, o que é que acontece? Ele será uma terra seca, a Bíblia diz, né? Ele vai ser uma árvore infrutífera e a sua terra será salgada e inabitável, né? E aí depois ele faz o paralelo para aqueles que confiam no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e que a sua esperança é o Senhor, porque eis que ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica sempre verde. Olha só que interessante, né? Na trajetória da vida da gente, nós costumamos às vezes nós costumamos inverter as coisas. A gente diz que confia em Deus, mas quando a gente passa por dificuldades, a gente mostra se realmente a gente confia em Deus ou não. Porque de fato é muito fácil eu e você dizer que confia em Deus quando tudo está bem. Sabe aquela música lá do Luiz Cláudio lá, né? O homem confia, né, quando tudo vai bem, né, do seu lado, né? Quando os amigos estão por ali, quando você tem de tudo, é muito fácil dizer, eu confio no Senhor. Mas eu quero dizer para você, e quando as dificuldades batem na sua porta, será que você continua confiando em Deus? Porque confiança, o sinônimo de confiança, de fé, é confiança. E na verdade, a gente só vai confiar em Deus se a gente conhecer a Deus. Não tem como você confiar aquilo que é de mais precioso nas mãos de alguém que você não confia. Exemplo. Você confiaria deixar sua filha com algum desconhecido e falar, não, eu vou ali, eu vou sair agora de manhã e só volto no final da tarde. Vou deixar aqui minha filha com um estranho. Você não faria isso. Você vai deixar o seu filho, né, sua filha, aquilo que é de mais precioso, com alguém que você confia, com um avô, com uma avó, com um tio, com alguém que tem muita confiança. Tanto que hoje você percebe que os abusos hoje que acontecem no meio das famílias,
infelizmente, são de pessoas que a pessoa confia, né? Os abusos são cometidos por pessoas que são próximas, né? Próximas ali às crianças, né? Então acabam cometendo esse tipo de abuso. Por quê? Porque você confiou o seu bem mais precioso para alguém que inspirou confiança e aquela pessoa acaba quebrando a sua confiança. E aí o texto ele usa dois termos, ele usa o maldito e o bendito. Ele diz que maldito é aquele que confia no homem. Quantas vezes você já confiou em uma pessoa e ela quebrou a tua confiança? Às vezes dentro de um casamento, às vezes dentro de uma repartição pública no teu trabalho, às vezes no dia a dia, né? Você confia naquela pessoa, você deposita toda a sua confiança naquela pessoa e quando menos espera, a pessoa acaba te decepcionando. Então o texto diz que quando você confia no homem, você é como uma árvore seca, você é como uma terra infrutífera. Por quê? Porque aquilo ali não produz fruto, né? As raízes não são profundas, não tem água para poder regar aquela árvore, como ali diz, é como um deserto inabitável. Mas aquele que confia no Senhor, diz ali que as suas folhas elas são sempre o quê? Verdes. A planta, né? A árvore, ela está sempre o quê? Ela está sempre viva, ela está sempre produzindo o que ali? Ela está sempre produzindo frutos. Porque aquele que confia no Senhor, ele está sempre o quê? Produzindo frutos. Não importa o momento que você está passando, importa com quem você está. O grande problema é que nós deixamos para confiar em Deus, muitas vezes somente quando a gente está passando por dificuldades. E aí é que está o grande problema. Porque se você não desenvolver uma fé em momentos de paz, como é que você vai usar uma fé em momentos de adversidades? Tem gente que quer lançar mão de uma fé que não existe, que não tem. Ele vai lá tentar buscar fé no momento de dificuldade, no momento de tribulação, mas ele percebe que ele não tem fé. A Bíblia fala que quem tiver fé como um grão de mostarda, você pode pedir para o monte, né? Saia daqui, lance ao mar, e isso vai acontecer. Você já passou por algum momento que você fez uma oração e você imaginou que você tinha fé, você gostaria que ali a sua oração fosse respondida, que o problema fosse resolvido e infelizmente não foi resolvido? E aí você fica olhando, nossa, como a minha fé é pequena, né? Como a nossa fé é pequena. E assim, o desenvolvimento da fé, irmãos, ela vem pelo confiar em Deus. Por isso que diz que bendito é aquele que confia no Senhor. Então, muitas vezes, como diz ali o verso 1, os pecados do ser humano, né, eles estão escritos como ponteiros de ferro. Eles estão ali tão enraigados, eles estão tão profundos, né? As raízes estão tão profundas que tem muita gente que não consegue abandonar o pecado. Irmãos, e se existe uma coisa que faz com que a árvore ela não produza frutos, isso se chama pecado. Porque lá em João disse que nós devemos estar o quê? Ligados à videira, para que a gente possa produzir o quê? Frutos. O grande problema é que a gente quer produzir frutos ligados a outro tipo de videira que não seja o Senhor. A gente se liga a tanta coisa, né? Ali inclusive falou sobre as riquezas, né? Tem muita gente que confia nas riquezas, acha que o dinheiro dele vai resolver todos os problemas, até o dinheiro acabar. Aí quando o dinheiro acaba, ele percebe que o dinheiro dele realmente não resolve nada, né? Pode resolver, claro, irmãos. Eu não estou falando que o dinheiro ele não resolve os problemas, mas assim, quem que é o dono do dinheiro? O dono do dinheiro é Deus. Então nada melhor do que a gente confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida. Não deixe para confiar em Deus somente quando a dificuldade bater na sua porta, porque talvez você possa se decepcionar, não com Deus, mas com você mesmo. E aí você vai perceber que a sua fé ela é rasa, que a sua fé ela não é profunda e que você vai se decepcionar ao perceber que a sua confiança ela é tão pequenininha em Deus que quando vem a dificuldade você fala, puxa vida, ó, eu estou a ponto de sucumbir na fé, estou a ponto de desviar do caminho porque a fé é tão pequenininha. Quantas pessoas você conhece aí que abandonou a igreja e culpa a igreja, culpa os problemas, né? Não, o irmão falou mal de mim, não, o irmão fez isso, o pastor falou isso, o pastor não fez isso, o pastor deixou de fazer, o irmão deixou de fazer. Fica culpando as pessoas. Mas a culpa é da confiança e da não confiança não são das pessoas. Ah, mas a igreja que eu tô, a igreja é muito fraquinha, pequenininha, as programações são muito simples. O problema não está com a igreja. O problema está com o próprio ser humano. Se cada um de nós desenvolvermos a nossa fé dentro dos nossos lares, você vai perceber que as coisas irão começar a mudar. Gente, não tem nada melhor do que você saber que Jesus está do seu lado.
Não tem nada melhor do que você acordar, saber que Jesus está ali com você, você caminhar, saber que Jesus está com você, de você vai dormir, Jesus está com você. O grande problema da humanidade e do cristianismo é a gente tentar viver um cristianismo sem Cristo. É impossível, mas tem gente que tenta viver dessa maneira. Ele tenta viver um cristianismo destituído de Cristo. Ele faz tudo menos buscar a Deus. Porque assim, irmãos, sejamos bem sinceros, e vocês vão concordar comigo. Pode ser que alguém discorde, mas é assim mesmo. Mas você percebe que tem muita gente que está vivendo somente à base da teoria cristã. Tem pessoas que vivem só à base da leitura, né? À base apenas da teoria. Ele, na verdade, ele é um fariseu moderno. O que é um fariseu moderno? É aquele que baseia a sua salvação apenas o quê? Naquilo que ele lê, naquilo que ele sabe. Ah, pastor, então agora não é mais para ler, não é importante ler? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando a pessoa baseia a sua salvação, a sua vida somente na leitura, na teoria, isso não vai trazer raízes profundas. O que vai fazer com que a nossa árvore esteja plantada junto às águas, para que as nossas folhas estejam sempre verdes, é o quê? É o relacionamento que nós precisamos ter com Jesus. E relacionamento com Deus não se baseia apenas na leitura da Bíblia, em fazer a lição da escola sabatina, em ler o livro do Espírito de Profecia, não somente nisso. Porque eu pergunto para vocês, antes da Bíblia ser escrita, em que se baseava a fé das pessoas? A transmissão era completamente oral. Tudo que eles viviam era baseado naquilo que Deus falou, naquilo que Deus transmitiu, que Deus falou para eles, ou Deus usou uma pessoa para poder falar para eles. Aí hoje nós temos uma gama, né, de conhecimento, temos a gama de, na verdade, de conteúdo, né, de materiais. E aí existem pessoas que ficam só na letra. Você sabe que a letra ela mata, né? Você ficar só na letra ela vai matar. Então a gente tem que juntar as duas coisas. A gente tem que juntar a teoria somado à prática. O que é a prática? É o relacionamento. É o passo a passo você andando com Jesus. É você todos os dias conversar com Jesus. É você ouvir a Deus falando com você lá dentro da sua mente, comunicando a sua vontade para você. É você abrir a Bíblia e começar a ver ali, ó, Deus transmitindo respostas, orientações. É você abrir a Bíblia não somente para uma leitura, né? Uma leitura normal, mas aquela leitura profunda, aquela leitura que alimenta o coração. Aí você vai entender o que é ser um bendito. Porque o bendito ele é o contrário do maldito. Então, bendito que confia no Senhor. E não tem como, irmãos, a gente confiar em alguém que a gente não conhece. Tem gente que diz que confia em Deus, mas não conhece a Deus. Ah, pastor, mas eu já aceitei a Jesus como meu Salvador, eu me batizei. Parabéns, louvado seja Deus, né? Só que a vida cristã, ela não termina no tanque batismal. A vida cristã começa ali. E aí tem muita gente que esquece de dar continuidade ao seu relacionamento com Deus, porque é diário. E uma coisa eu digo para vocês, ninguém vai buscar Deus por você. É você que tem que buscar Deus por você e pela sua família. Vejo muitos lares aí padecendo porque o pai não busca, não é o sacerdote do lar. Porque o pai é negligente no culto familiar, não faz o culto com a família, não estuda a lição da escola sabatina, não dedica tempo à oração particular, não dedica tempo para orar com a família. Como é que quer dirigir um lar desse jeito? Como é que a família vai despertar, vai desenvolver uma confiança se o próprio sacerdote do lar não faz a sua parte? Deus instituiu cada um de nós como sacerdote do lar para a gente conduzir a nossa família nos caminhos do Senhor. Então, meus amigos, que Deus nos ajude, que Deus continue nos abençoando, né? E que a gente possa realmente confiar em Deus. Agora, para confiar, eu preciso conhecer. E para que eu e você possamos conhecer, a gente precisa se relacionar com Deus. E para se relacionar com Deus, a gente precisa dedicar tempo de qualidade. Passar tempo com Deus e que aquele tempo ele seja significativo para a minha e para a sua vida. Agora nós iremos fazer o nosso primeiro momento de oração. Eu já vi algumas pessoas aqui colocando seus pedidos. Primeiro pedido aqui, deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro pedido, alguém colocou aqui. Deixa eu ver, bom dia, bom dia, bom dia. Ok. Primeiro pedido aqui do nosso irmão Tiago. Orem pelo Clube de Desbravadores Luminares do Orion, para que o Senhor mande pessoas para a diretoria. Vamos orar aí para que Deus envie pessoas para a diretoria do Clube Luminares do Orion.
Orem também pela Escola Sabatina do São Lucas, que está sem diretor. Orar aí por um líder, né? Ore pelas famílias da Igreja Central do Bela Vista, pelos jovens. Muito bem. Peço permissão para sair. Chegou o horário. Ah, tá, ok. É o irmão Edmilson, né? Entra muito cedo, aqui não é um pedido. Então nós vamos orar aqui pelos pedidos do nosso irmão Tiago, né? Pela diretoria, pelo Clube Luminares de Ório. E nós vamos orar também aí pelo ministério da Escola Sabatina, né? Para que Deus abençoe aí e consiga aí mais pessoas para a diretoria, tá certo? Deixa eu ver aqui quem é que nós iremos pedir para orar, né? Temos aqui o nosso irmão Wilson, o corajoso. Todos os cultos, nosso irmão Wilson está com a câmera aberta. É o mais corajoso aí. Os outros ficam com vergonha de abrir a câmera. Mas tudo bem. Vamos pedir para você então, meu irmão Wilson. Para você orar aí pelos pedidos do Tiago, pode ser? Fazer uma oração para nós aí. Orar aí pelo Clube de Desbravadores, para que pessoas possam ali compor a diretoria. E vamos orar também aí pela Escola Sabatina, para que Deus levante alguém para assumir a direção. E aí, no sentido geral, vamos orar pelo nosso distrito, pelas igrejas, né? Podemos orar aí não somente pelo Bela Vista, né? Todos os distritos do Polo 3, né? Para que Deus continue conduzindo aí os distritos, né? E que cada dia mais a obra de Deus possa avançar nesse lugar, tá bom? Fica à vontade, irmão. Ore aí por esses pedidos, por gentileza. Irmão Wilson. Tá ok, então. Vamos orar. Tá bom? Santo Deus, Pai amado, louvado e exaltado seja o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, glória e adoração. Por isso nós estamos nos reunindo na tua presença logo pelas primeiras horas da manhã, para, além de te louvar, Senhor Deus, de te adorar, também apresentar a nossa vida em tuas mãos. Amém. Apresentar a vida da nossa família, de nossos irmãos aqui do distrito do Bela Vista e de todo o teu povo espalhado por esse mundo, Pai. Amém. Nós passamos por um momento que necessitamos de um reavivamento, uma reforma em nossas vidas, e por isso nós precisamos, Pai, estar cada vez mais perto de Ti. Queremos também desenvolver um relacionamento salvífico contigo diariamente. Amém. Precisamos, Pai, ter a nossa fé também fortalecida em Ti. Por isso, nesse momento eu peço que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito. Amém. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a andar na Tua presença, para assim podermos fazer a Tua vontade. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está participando desse momento aqui de oração, cada família que é representada, cada igreja representada também, o nosso distrito, e assim nós possamos também, como instrumento em Tuas mãos, ajudar outras pessoas a se aproximarem de Ti, Pai. Amém. Nesse momento, alguns pedidos aqui foram apresentados. Estão precisando de pessoas para a diretoria do Clube de Desbravadores Iluminados. E que o Senhor venha abençoar este clube, Pai. Abençoar as pessoas que já estão envolvidas, cada vez mais dando sabedoria, cada vez mais capacitando, fortalecendo a fé. E que assim também o Senhor possa conduzir mais pessoas para agregar, Senhor Deus, neste clube. Amém. Para que ele possa crescer espiritualmente, para que ele possa crescer também em números. E assim, esses meninos e meninas que fazem parte do clube também conheçam a Ti e possam ter um relacionamento salvífico com o Senhor. Amém. Teve também um pedido aqui da necessidade de um diretor para a Escola Sabatina, uma das nossas igrejas, e que o Senhor também possa conduzir pessoas, uma pessoa que o Senhor já está preparando para poder assumir essa responsabilidade, esse privilégio também, e assim poder ajudar no bom andamento da Tua casa, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Tem mais pedidos aqui que eu não me lembro, mas o Senhor anotou cada um, o Senhor sabe. Que o Senhor venha atender conforme o Teu querer, Senhor Deus, no Teu tempo. Amém. Nos ajude, Pai, a todos os dias elevar a mente a Ti, para que assim possamos meditar mais sobre o Teu caráter, sobre o Teu amor, e possa preencher a nossa mente da Tua palavra também, ó Pai. Amém. Derrame sobre a Tua igreja o Teu Espírito, Pai. Venha nos despertar, venha nos reavivar, Senhor Deus. E, acima de tudo, venha colocar em nós o desejo de fazer a Tua vontade, de estar contigo e nos desviar do mal também. Para que a nossa fé se firme em Ti, Pai. Para que assim possamos confiar somente no Senhor. Esse é o meu desejo, é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Wilson. Deus continue
te abençoando. Amém. Tem alguém aqui que levantou a mão? A Maria, acho que é Maria Ivelida. A irmã queria falar alguma coisa, irmã? Ou levantou a mão aí sem querer? Muito bem, irmãos. Então vamos dar continuidade aqui à nossa reunião. É sempre um desafio para cada um de nós, né? A gente poder estar num horário cedo, né? Estar buscando o Senhor, mas louvado seja Deus, porque quando a gente vem aqui durante a semana, a gente percebe que normalmente são os mesmos irmãos que estão aqui, às vezes entra um ou outro, né? Mas a maioria que está aqui são aqueles que têm acompanhado, né? Já as nossas reuniões de oração aí desde o início, né? Isso é muito bom porque a gente vai criando aí a gente vai criando um vínculo, né? Diz que quando a igreja ela para poder se reunir para fazer reunião de orações, isso ajuda também na unidade da igreja, né? Hoje a gente precisa, como povo, né? A gente trabalhar esse quesito no que diz respeito à questão da unidade. As pessoas, às vezes, elas esquecem que um dos fatores que irão contribuir diretamente para o derramamento do Espírito Santo se chama unidade. E aí tem muita gente que esquece desse detalhe, porque a unidade, ela depende de cada um de nós. Para que o Espírito Santo seja derramado, a unidade, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser efetiva. Eu tenho que me depor, né, me despir do meu próprio eu, das minhas vontades e deixar a vontade de Deus prevalecer ali dentro da igreja. Às vezes as pessoas esquecem, irmãos, que a igreja, ela não é uma repartição pública, né? Embora seja um templo público, mas ela não é uma repartição pública. E aí, às vezes, as pessoas vão para a igreja e imaginam que é uma repartição pública. Então, agem muitas vezes de qualquer maneira, não pensam na unidade, não pensam no grupo, pensam apenas nas suas ideias, pensam apenas no seu eu acho, não é do meu jeito, né? Existem igrejas que têm dono de igreja, né? Pessoas que estão ali, algumas pessoas às vezes me procuram, pastor, conversa com fulano, porque fulano quer ser o dono da igreja. Tudo é do jeito dele, não respeita a opinião da gente, até ouve, mas não dá importância nenhuma. E aí a gente percebe que esse caminho não é o caminho que Deus estabeleceu para cada um de nós. O que Deus mais deseja, irmãos, para a nossa igreja, para a igreja dele, na verdade, né? E para o tempo que nós estamos vivendo, é o derramar do Espírito Santo. A gente está passando por um tempo assim que a gente percebe que a igreja ela está sendo sacudida de fato. A igreja está sendo realmente balançada e tem alguns que não estão permanecendo na peneira do Senhor. Tem alguns que já estão abandonando o caminho, ou outros, porque assim, quando a gente vai lá para Apocalipse, e lá fala sobre as igrejas, e ali foram vários períodos, né, que a igreja de Deus passou, e o último período é o período da igreja de Laodiceia. E de acordo com os estudos, o período de Laodiceia é o último período antes de Jesus voltar. E nós estamos vivendo exatamente o período de Laodiceia. Então, existem pessoas que estão, ali diz, né, que as pessoas estão mornas, né? Mas antes fosse frio ou quente. Porque o morno, né, ali fala que Deus está a ponto de vomitar da boca. O que é uma pessoa morna, irmãos? O que é um morno, né? O morno é aquele que ele tem um coração completamente dividido, né? É aquele que ele não vai para o mundo, porque ele sabe que ali vai estar a perdição, mas ele não desenvolve uma comunhão que leva ele a ser quente. E aí ele se torna morno, né? Porque é aquela comunhão vazia, é aquela comunhão insípida, né? É aquela comunhão que não transforma, é aquela comunhão superficial, e ele fica apenas ali na região superficial. Ele não se aprofunda na comunhão, ele não busca a Deus de tal maneira, porque assim, irmãos, não sei quanto tempo vocês estão na igreja. Tem gente aí que talvez tenha 1 ano, tem gente que tem 5, talvez tenha gente que tenha 10 anos. Só que tem gente que está vivendo, às vezes, tanto tempo na igreja e ele continua da mesma maneira. Ele, em vez de se tornar um cristão, ele se tornou um religioso. O que é um religioso? Religioso é uma pessoa que tem uma religião e frequentadores de culto. Mas ele não consegue perceber uma necessidade de buscar o Espírito Santo, buscar a Deus de uma forma diferente. Por que de uma forma diferente? Porque da forma que você está buscando, né, não está o quê? Não está tendo efeito. Porque uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo, irmãos, mas ela não muda, ela continua sendo a mesma pessoa, isso significa que ela não tem o Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo habitar na vida de uma pessoa e ela continuar sendo a mesma pessoa. Isso é impossível.
Não tem como o Espírito Santo ser derramado na vida de um ser humano e ele continua sendo aquela mesma que as pessoas olham assim, mas eu não vejo transformação nenhuma em ti. Não, mas eu tenho o Espírito Santo. Não tem. Primeiro, que quando a gente tem o Espírito Santo, a gente não fala para ninguém que tem, é as pessoas que percebem. Eu não vou sair dizendo por aí, nem você que, não, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito. Tem tanta gente falando isso aí, por aí, mas os seus frutos são totalmente diferentes. Uma pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa humilde. Uma pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa que tem equilíbrio. Uma pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa resiliente. Uma pessoa que tem o Espírito Santo gosta de reunião de oração, de orações. Uma pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa que trabalha pela unidade da igreja. Então, se você vê uma pessoa que é contrária àquilo que eu estou falando aqui para você, é porque ela não tem o Espírito Santo. Ela pode ter qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo. No livro Testemunhos Seletos, volume 2, eu não me lembro a página, estava ontem vendo esse texto, que diz assim, que à medida que você se aproxima de Deus, mais você vai o quê? Se parecer com Ele. Mas à medida que você deixa de ouvir a voz de Deus, mais dessemelhante de Cristo você vai ficando. E a partir do momento que você cada vez se afasta de Deus, por não buscá-lo de forma profunda, pode acontecer em algum momento você ir tão longe de não ter mais condição de voltar. Tem muita gente que a gente encontra por aí que fala assim, eu não consigo voltar para a igreja. Satanás prendeu aquela pessoa ali, lançou uma prisão, lançou grades na vida daquela pessoa e ela simplesmente não consegue voltar. E aí tem algumas pessoas também que estão dentro da igreja, porém elas não estão o quê? Convertidas. Existe uma diferença entre você ser convertido e você ser convencido. Convencido não, isso é verdade, estou na igreja verdadeira mesmo, professa uma verdade, segue os mandamentos de Deus, isso aí é estar convencido. Agora, ser convertido é o quê? É uma pessoa que faz o quê? Através dos meios religiosos, que é o estudo da palavra, da oração, aqueles meios, ela chega a um fim, que qual que é? É o fim mais proveitoso que existe para a vida cristã, que é o quê? É uma vida transformada. Não existe assim uma das frases mais mais impactantes, ou talvez assim que nos deixa mais feliz do que a pessoa olhar para a gente e falar assim, nossa, como você se parece com Jesus. Mas por quê? Não, porque o seu olhar é diferente, o seu caminhar é diferente, a sua atitude é diferente. E aí, às vezes, nós encontramos também testemunho, né? Porque testemunho, né, é o verdadeiro, né? O testemunho é aquele que é contrário, né? Aquele que não está andando em conformidade com a palavra. E aí, às vezes, existe pessoa que fala assim, mas fulano é da tua igreja? Vixe Maria, mas faz isso, faz aquilo, faz isso, faz isso. Aí começa a pontuar um monte de coisa de errado que a pessoa faz. Mas é membro da tua igreja, é tua ovelha? Então, é uma pena, irmãos, a gente perceber que ainda existem pessoas que estão dentro da igreja e, como diz aquele livro do pastor Bulhon, né? São pessoas que estão na igreja, mas que estão perdidos dentro da igreja. Essa é uma das piores coisas, irmãos. A gente está dentro da igreja e a gente tem a sensação de que a gente não está o quê? A gente não está se desenvolvendo. Porque o desenvolvimento de cada um de nós depende somente da gente. A igreja ela tem uma participação importante, né, na vida de cada um de nós. Mas a gente não pode depender apenas do que a igreja oferece. A igreja oferece um pouco de conhecimento, oferece ali ensino, orientação, mas a maior parte desse desenvolvimento pode ter certeza que é desenvolvido através da tua comunhão pessoal. E aí, se a pessoa não tem tempo de qualidade com Jesus, se não lê a Bíblia com seriedade, não medita na palavra de Deus, né? Não está buscando a Deus fé, né? Porque a fé vem de Deus, desenvolver os seus dons, trabalhar na salvação de pelo menos uma pessoa, é impossível desenvolver-se. Então, tem gente que está tentando se desenvolver sozinho, né? Não tem como, irmão. Somente Deus é que pode ajudar a gente no nosso desenvolvimento da nossa fé. Então agora, irmãos, nós iremos orar para que Deus nos ajude, para que a gente venha se esforçar mais no desenvolvimento da nossa fé. A gente precisa, porque a parte que nós precisamos fazer é o nosso esforço. E qual que é o esforço? É ir, irmãos, é ir todos os dias em direção a Cristo.
A partir do momento que nós andarmos com Jesus todos os dias, começar a andar com Ele todos os dias, a gente vai começar a parecer com Jesus. Tem gente que quer parecer com Neymar, tem gente que quer parecer com MC não sei quem, tem gente que quer parecer com cantora, com artista de novela, pela roupa que veste, o corte de cabelo, a maquiagem que usa, né? Menos com Jesus. E as pessoas olham assim, nossa, que corte de cabelo legal, só não parece com Jesus. Ah, tu pintou o cabelo dessa, ah, que legal, só não parece com Jesus. E aí o que adianta, né, irmãos? A gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Então agora nós iremos para o nosso segundo momento de oração e nós iremos orar pelo despertar da nossa igreja, irmãos. Vamos orar para que Deus traga um despertamento para o povo de Deus. Jesus está voltando e as pessoas simplesmente estão contemplando toda a desgraça que o mundo está envolvido e acham que simplesmente tem que ser assim mesmo. E não é para ser assim. A gente não pode se contentar com o que está acontecendo no mundo e simplesmente ser indiferente a essas coisas. A gente está vivendo no tempo do fim e a gente precisa estar atento aos sinais que antecedem a volta de Jesus. Se você não estiver atento aos sinais, pode ter certeza que você terá um acidente de percurso. Uma pessoa que anda por uma estrada e ela não está atenta à sinalização daquela via, curva perigosa, verifica os freios, né? Diminua a velocidade. Se ela não fizer o que as placas estão indicando, pode ter certeza que lá na frente ela vai ter um acidente. Agora, se a pessoa está prestando atenção nos sinais, pode ter certeza que ela vai ter o quê? Ela vai estar atento ao que virá depois. Então, se a gente não der importância aos sinais da volta de Jesus, nós não estaremos preparados para a volta de Jesus. Então, Jesus disse que antes dele voltar, os sinais iriam acontecer. E eles estão acontecendo. E como é que nós estamos diante dos sinais? Estamos simplesmente, não, isso aí ia acontecer mesmo. E aí continua vivendo a vida? Não é assim que nós devemos fazer. Isso tem que trazer um despertamento para nós. Como é que anda a minha vida? Não é olhar para a vida do irmão. Eita, o irmão não está preparado. O irmão não está preparado, a igreja tal não está preparado. Tal. Não olhe para os outros não, irmão. Olhe para você. Eu estou preparado. A minha família está preparada. É isso que você deve se preocupar. Certo? Então agora nós iremos fazer um momento de oração, pedindo a Deus pelo derramamento do Espírito Santo, como já foi pedido pelo nosso irmão Wilson. Mas agora eu vou pedir para, deixa eu ver aqui, vou pedir para a Vanessa Araújo fazer uma oração e vou pedir também para a irmã Regiane fazer uma oração. A irmã Vanessa, está me ouvindo? Abra seu áudio aí, dê um ok. Vanessa Araújo. Estou te ouvindo, pastor. Beleza. Então, Vanessa, por gentileza, você vai orar para que Deus traga um despertamento à igreja. O que é o despertar? Para que toda essa névoa, toda essa escuridão que está envolvendo as pessoas e a igreja, para que Deus traga o quê? Traga uma manhã gloriosa, uma iluminação, para que os caminhos sejam abertos diante de nós e as pessoas percebam o perigo que nós estamos vivendo, o perigo do tempo do fim. E aí a nossa irmã Regiane vai orar para que Deus nos batize nessa manhã com o poder do Espírito Santo. A gente precisa do batismo diário. Diariamente a gente precisa ser batizado pelo Espírito Santo. E aí a irmã vai orar para que Deus nos prepare como vaso. Porque não só adianta a gente pedir pelo batismo. A gente precisa estar apto para receber o batismo. Então não adianta só pedir, se não há o quê? Uma mudança de vida, não há uma busca intensa para receber esse Espírito Santo. Então a Vanessa ora aí por esse torpor, por essa escuridão que está envolvendo a igreja, para que isso possa ser dissipado. E a irmã Regiane ora pelo derramamento do Espírito Santo, tá bom? Eu vou aqui fechar o áudio, tem algumas pessoas que às vezes o áudio abre aí atrapalha a gente na nossa fala, tá bom? Aí assim que a Vanessa terminar, a irmã Regiane, a senhora abre o seu áudio e faz a oração, por gentileza. Eu vou fechar o meu áudio aqui. Pode orar, Vanessa, por favor, pode começar. Amém, oremos então. Santo amado Deus, aqui estamos, Senhor, te buscando nas primeiras horas do nosso dia. E viemos humildemente clamar ao Senhor para que o teu Santo Espírito possa, Senhor, vir habitar, adentrar, trabalhar no coração de cada um de nós. Pai querido, que possamos dar espaço para que o teu Espírito Santo age em nossas vidas e tire de nós a venda de nossos olhos, os tampões de nossos ouvidos, a faixa, as vendas de nossa boca, para que possamos proclamar, falar da tua mensagem. Amém.
pregar o Teu Evangelho. Cada um de nós possamos deixar que Teu Santo Espírito age em nossos corações para que as pessoas vejam Jesus através de nós. Pai querido, pedimos a Ti, ao Senhor, o socorro, a misericórdia, para nos tirar dessa escuridão, para que possamos ser luz por onde passarmos, para que Jesus possa resplandecer através de cada um de nós, Senhor. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso conosco, o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Então que possamos buscar do Senhor, possamos estar nos humilhando, nos achegando na Tua presença, para nos enchermos do Teu Santo Espírito. Amém. Para que assim, Senhor, possamos sair, possamos ir às ruas, possamos estar dentro de nossas casas, nossas igrejas, cheios do Teu Santo Espírito. Amém. Para que assim, cada um de nós ande nas Tuas veredas da justiça, Senhor, proclamando a Tua santa palavra. Que o Teu Santo Espírito venha nos inundar, nos encher da Tua graça, nos encher do Teu poder, Senhor. Para que sejamos ferramentas em Tuas mãos, proclamando, pregando, fazendo a boa obra, Senhor. Capacita-nos, ó Pai. Capacita-nos, Senhor, em cada ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. Que sejamos a diferença dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos trabalhos, nos nossos lares, no meio da nossa família. Cada um de nós venha fazer a diferença. E que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós, Pai. Amém. Tenha misericórdia de nós, não nos deixe andar no meio da escuridão. Que o Teu Espírito brilhe em nós. Amém, Que Senhor. a Tua luz esteja sobre nós, Pai. Clamamos a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo, Santo e Eterno Deus, Pai de infinita misericórdia, estamos graças a Ti, meu Deus, por estes momentos que o Senhor tem concedido a nós, de estarmos reunidos, Te buscando. Ó Pai, mais uma vez queremos Te pedir que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, sobre todos que estão aqui nesta reunião, Pai. Derrama o Teu Espírito Santo sobre cada família representada. Senhor, dependemos de Ti, precisamos de Ti, da Tua presença na nossa vida. Amém. Ó Deus eterno, preencha os nossos corações do Teu amor, dos frutos do Teu Espírito, ó Deus. Precisamos. Fique conosco, nos dê um bom dia, que possamos transmitir paz para as pessoas, transmitir o Teu amor, que a cada dia possamos Te buscar em espírito e verdade. Amém. E assim, Senhor, levar a Tua palavra às pessoas que não Te conhecem. Senhor, fique conosco. Precisamos da Tua presença. Essas bênçãos é o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado a irmã Regiane, também a nossa irmã Vanessa, por nos colocarmos aí na presença do Senhor. Irmãos, a gente precisa entender algumas coisas bastante interessantes, né? Uma delas é a gente precisa compreender na nossa trajetória cristã onde nós estamos. Porque eu não sei se você percebe, quando você olha para a igreja no geral, existem pessoas que estão lá na frente, na vida cristã, e tem outros que estão bem lá atrás, né? Não sei se você se lembra daquela visão lá do caminho, que está escrito no livro Vida e Ensinos, de Ellen White, que Ellen White ali escreveu, e ali apresenta várias pessoas que começaram uma viagem, e a princípio elas iam ali, né, em um determinado veículo, depois tiveram que pegar um animal, né, prosseguir com suas bagagens. Foi chegando um tempo que o animal já não conseguia passar, tinham que ir a pé carregando as bagagens, e chegou um momento que eles tiveram que abandonar as bagagens, e chegou a um dado momento também que eles tiveram que andar com muito cuidado para não cair no precipício, até que chegou a um certo ponto que eles não tinham mais como ir para frente. E aí diz que naquele momento surgiu cordas, né, que desciam do céu,
E aqueles que estavam conectados com Deus, né, ouviram a voz, né? Pule, né? Pule e segure nessa corda que vai levar para você até o outro lado, que era o paraíso, né? E aí aqueles que acreditaram em Deus, diz que aqueles que não tinham fé suficiente se entregaram e caíram no abismo. Mas aqueles que estavam conectados com Deus pularam, seguraram na corda e foram levados até o destino final. Ali, irmãos, nada mais é do que representa o que vai acontecer ou talvez já esteja acontecendo em nossos tempos. Todos nós carregamos bagagens, né? Todos nós estamos aí nessa caminhada cristã, só que tem alguns que parece que está caminhando assim tão devagar e tem outros que estão regredindo. Né? Você vê muitas vezes nas pessoas uma fé fraca, uma fé tímida, né? Uma fé sem propósito, né? Uma fé sem objetivo, né? Não acredita nos objetivos divinos, né? Não acredita nos objetivos de Deus. Não se empenha em realizar a obra do Senhor, está mais preocupado em realizar qualquer obra, menos a de Deus. As pessoas hoje dedicam tempo para se capacitar, para alcançar um melhor salário no trabalho. Elas vão para a faculdade para se capacitar, para poder também ganhar mais, ter uma faculdade, ganhar um título. Então as pessoas hoje estão se capacitando e buscando conhecimento secular, mas se esquece que o único conhecimento que salva é o conhecimento de Deus. Então, assim como aquela visão do caminho, as pessoas foram abandonando o caminho a partir do momento que as dificuldades foram aumentando, tem muita gente que já está abandonando a Deus mesmo sem dificuldades. Não tem dificuldade nenhuma, mas a fé não está alicerçada, não tem fundamento, já está abandonando. E tem aqueles que, infelizmente, nesse percurso, eles também irão abandonar. E aí, meus irmãos, que essas pessoas não sejam nem eu nem você. Mas para que isso não aconteça, a gente tem que antecipar isso. De que maneira? Não antecipar a situação, mas a gente nos preparar de tal maneira para que essas coisas não venham atingir a gente. Porque vai chegar um momento, irmãos, que as coisas vão começar a funilar, né? Como diz lá, vai ser necessário acender novamente a fogueira, né, da perseguição, o fogo da perseguição, para que as pessoas comecem a realmente a levar a sério a comunhão com Deus e andar nos caminhos do Senhor. Muitos, infelizmente, vão ser assim. Só irão levar a sério a comunhão com Deus quando realmente as coisas começarem o quê? A piorar. Quando as portas se fecharem, quando as igrejas começarem a fecharem, quando os cristãos começarem a perseguir, as pessoas vão acordar, vixe, olha aí. E aí para alguns vai ser tarde demais, porque não vai suportar a tribulação ou a perseguição que vai ser intensificada nesse momento. Enquanto nós estamos aqui, nós temos no Brasil um dos países mais privilegiados em todos os sentidos, mas a gente sabe que já há perseguição religiosa em vários lugares, no nosso país também. Então, meus amigos, que Deus nos ajude, estamos chegando aí ao final da nossa reunião. Que Deus ajude você, né? Que Deus ajude a sua família, mas a salvação e a transformação e vamos dizer assim, o reavamento e a reforma, ela tem que começar por alguém. Tem que começar por alguém dentro das casas. A partir do momento que Deus começar, né, levantar pessoas dentro de lares para o reavamento e a reforma, famílias poderão ser reavivadas e igrejas também. Então, não é as pessoas virão para a igreja para acontecer um reavamento, elas já vão vir para a igreja reavivadas. Já vão vir cheias do Espírito Santo e ali na igreja vai acontecer uma manifestação gloriosa do poder de Deus. Então, que eu e você possamos nos apegar a Deus através da nossa comunhão pessoal. Que possamos levar a sério a leitura da palavra de Deus. Irmãos, leia a Bíblia todos os dias. Não somente ler, mas medite na palavra de Deus. Busque extrair da Bíblia o que é que Deus quer te ensinar através daquela leitura. O que é que Deus quer falar para você através daquela meditação. Dedique tempo de qualidade em estar na presença do Senhor. Ore, irmãos. Não é só aquela oração decorada, mas passe tempo em oração com Deus. Passe tempo desfrutando da presença de Deus, buscando a pessoa de Deus, porque Ele é quem pode realizar todas as coisas na vida da gente, inclusive perdoar os nossos pecados, transformar a nossa vida e nos preparar para o reino dos céus. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado por estar aqui conosco. Na quinta-feira nós estaremos de volta. E aí eu quero encerrar com vocês aqui orando ao nosso Deus e colocando a nossa vida nas mãos dele. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã
de vida que o Senhor está concedendo a cada um de nós. Muito obrigado pela vida, pela saúde. O Senhor nos deu condições físicas e espirituais para podermos estar aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, orando juntos. Que o Senhor continue abençoando o Teu povo. Aqui está, Senhor, apenas uma pequena representatividade do distrito e do povo de Deus. Mas sabemos que existem muitos que gostariam de estar aqui, mas o horário entra muito cedo no trabalho. Já existem outros, Pai, que não conseguem entender a importância de nós estarmos juntos em oração. Que o Senhor toque no coração dessas pessoas e ajude a nós, Senhor, para não termos uma questão de orgulho espiritual por estarmos aqui sem acharmos que somos melhores do que aqueles que não estão. De forma nenhuma. Nós estamos aqui para orar por nós e também pelos nossos irmãos. Que o Senhor estenda a Tua mão poderosa sobre cada família que está aqui, Senhor. Atenda às suas necessidades, desde a necessidade mais simples como a mais complexa. Seja saúde física, mental, seja desenvolvimento espiritual, seja crescimento, desenvolvimento profissional, enfim. Que todos os pedidos que as pessoas têm em seus corações, Senhor, que sejam atendidos de acordo com a Tua santa e bendita vontade. E que a gente venha desenvolver cada dia mais a nossa confiança em um Deus que está presente conosco 24 horas e disponível em nos abençoar. Que neste dia, Senhor, no início dessa manhã, nós possamos receber as bênçãos deste dia que o Senhor reservou para cada um de nós. E a bênção mais importante que nós precisamos é o derramamento do Espírito Santo sobre nós, sobre a Tua igreja. Prepara o Teu povo, Senhor, para o tempo do fim. Enche-nos do Teu Espírito, para que assim a gente venha cumprir a missão e o Senhor volte para nos buscar. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Que Deus abençoe você e a sua família. Bom, abre aí o seu áudio, a sua câmera, dê um bom dia aí para as pessoas que estão aqui. E aí a gente já vai se despedindo. Um bom dia para todos. Bom dia a todos. Deus abençoe. Bom dia de todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, que Deus abençoe. Bom dia, que Deus abençoe a todos. Um excelente dia. Bom dia. Se preparem aí que na quinta-feira a gente vai ter uma surpresa aí, tá? Uma surpresa agradável. Deus abençoe, irmão Júlio, Tiago, irmã Regiane, irmã Gislene, Vanessa, Naciara. É o que, Naciara? Tem gente ansiosa nesse grupo. Ah, é? Tá. A Bíblia fala assim, ó, lançai toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Não seja ansioso. Mas é bênção. É coisa boa, é coisa boa. Vai vir coisa boa aí, em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia para todo mundo. Bom dia, irmã Gislene. Bom dia, irmão Adeilson. Irmã Fáuzia, irmão Júlio. Quem mais está por aqui? Leonilson. Regiane, já falei. Quem mais aí? Deixa eu ver. Irmã Lília. Bom dia. Quem mais aí? Ver se aparece mais gente aí, que eu não falei ainda. Irmã Tayara. Bom dia, irmã Tayara. Irmã Marilene Furtado. Deixa eu ver. Acho que eu falei com todo mundo. Dê bom dia para todo mundo aqui. Valeu, gente. Deus abençoe grandemente a sua vida e que esse dia seja um dia cheio de poder, né, do Espírito Santo sobre nós, sobre nossos filhos, sobre nossos cônjuges, sobre nossa família e sobre a igreja. Deus abençoe, viu? Bom dia. Bom dia.